E aí, curso terceiro, tudo bem com vocês? Mais uma aula gravada nossa de Sociologia, semana 5, tá legal? Muito legal aquela última aula nossa ao vivo, mas dessa vez temos que fazer gravado, são as condições técnicas que estão pra gente. Então é o que a gente faz, a gente tenta ao máximo chegar a vocês, ajudar vocês, então espero que você aproveite, espero que você goste, espero que você aprenda também, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar de dois conceitos bem conhecidos, mas que ninguém gosta de falar muito, né? Trabalho e desigualdade social. Dois conceitos que você já olha, o cara é comunista, tá falando de desigualdade, que absurdo. Então hoje nós vamos entender, na verdade, esse conceito. A base da sociologia, a base, na verdade, da sociologia, gente, é entender esses fenômenos sociais, como eles são gerados, como eles são vistos e compreendidos por alguns grupos dentro da sociedade. A gente não está aqui para falar o que é certo ou errado, simplesmente para estudar e tentar colocar uma luz na cabeça de certas pessoas por aí, tá bom? Então vamos começar com trabalho, 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 trabalho. Trabalho é uma palavra que vem, na verdade, da expressão tripalium, né? Tripalium era um instrumento de tortura que os romanos usavam. Era aquele chicote de couro que tinha algumas tiras na frente, né? Como se fosse uma chibata, só que na frente existiam bolas e pequenas pontas de metal. Então os trabalhadores, os escravizados, na verdade, que estavam de corpo mole, prisioneiros, ou pessoas que seriam castigadas, acabavam apanhando com o tripalium. Os romanos usavam, outros povos também usavam o tripalium, por isso que trabalho não é nada agradável assim, né? Vem sempre essa expressão de que o trabalho é trabalhoso, dá trabalho, né? Bom, vamos começar falando o seguinte, vamos começar falando de dos três grandes nomes da sociologia, né? O que os três entendem por trabalho, depois a gente vai desenvolver algumas discussões. Eu esqueci de colocar aqui o meu reloginho para dar o tempo da aula, porque vai que eu falo 3 horas seguidas e eu não percebo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa então é para o Emile Durkheim. Para o Durkheim, trabalho é um fato social, certo? É uma relação social entre seres humanos, portanto é um fato social. Ele é exterior, porque se você não fizer, não foi você que inventou o trabalho, foi a sociedade que inventou, né? E ele é coercitivo. Na sua sociedade, por exemplo, você não trabalhar é visto como ser vagabundo, ser folgado, ser uma pessoa fora dos padrões, onde já se viu, né? Um exemplo muito legal naqueles programas policiais, quando a polícia sempre pega um moleque pobre, né? Porque eles nunca vão nos condomínios fechados pegar o moleque que tá usando droga. Eles vão pegar a molecadinha pobre, que tá de chinelo e tal, e aí dá uns tapas no moleque e fala, ei, o que você tá fazendo? Você roubou? Você tá com droga? E a resposta é sempre a mesma. Não, não, eu sou trabalhador, né? Ser trabalhador é um valor. Ser trabalhador quer dizer que eu sou um homem direito, que eu não faço coisa errada. Então esse conceito, esse valor social que nós temos principalmente em sociedades que crescem com o capitalismo, né? E é uma relação, é um fato social presente em todas as sociedades. O trabalho existe em todas as sociedades, em escalas diferentes, mas existe, tá bom? Bom, o que é legal vocês saberem do Durkheim sobre o trabalho? O Durkheim ele vai perceber o fluxo de pessoas lá na Revolução Industrial que saem do campo e migram para a cidade em busca de trabalho. Então ele vai perceber que o trabalho, na verdade, ele, além de uma instituição social, ele vai alterar essa sociedade. A sociedade inglesa vai sofrer alterações drásticas, a gente vai ter um êxodo rural muito grande, pessoas vão começar a superpovoar a cidade em busca de um salário. O salário era uma coisa que não era tão comum. Os artesãos, por exemplo, trabalhavam comumente nas suas casas com o seu tempo, com o seu material, matéria-prima, mas agora eu necessito de um salário. É como se a cabeça das pessoas ligasse uma chave e eu preciso trabalhar para alguém de sol a sol para ser alguém na vida, né? Ele vai perceber como essa mudança drástica afeta a sociedade inglesa. E aí ele vai olhar isso, claro, né? E ele vai olhar para a especialização do trabalho. Aquela ideia de que você começa a aprender funções diferentes e essas funções passam a fazer parte da sua vida. E o mais interessante é que essa especialização acaba criando laços de dependência. Lembra da solidariedade mecânica, orgânica do Durkheim? Solidariedade
seriam relações humanas, não é? Então, eu estaria criando uma teia de solidariedades aqui, porque o meu trabalho depende do trabalho de outra pessoa, que depende do trabalho de outra pessoa, e outras pessoas também dependem do meu trabalho. Eu crio laços de dependência ou de interdependência, né? O meu trabalho só pode acontecer se outro for realizado, e a partir do meu, outro será realizado, isso numa fábrica, obviamente. E também, no caso do Durkheim, é legal, ele vê o trabalho como positivo, porque cria uma noção de coesão social, tá bom? Na visão do Durkheim, é importante porque cria coesão, ou seja, aqueles que trabalham numa fábrica têm a sensação de que pertencem a alguma coisa, que pertencem a algo, têm a sensação de que seu papel é importante, sua vida é importante, e eles passam a viver mais felizes. Para o Durkheim, então, o trabalho é benéfico, essa especialização acaba criando maiores laços entre as pessoas. Durkheim, ele vê o trabalho de uma maneira muito mais poética, por assim dizer, não é? Muito bem, vamos para o próximo, aquele barraqueiro de sempre, né, gente? Karl Marx, claro que ele vai criticar o modo de produção capitalista, porque ele diz que esse modo de produção se baseia na exploração, né? A coesão social, que o Durkheim diz, o Marx diz, não tem coesão, tem exploração. Se o cara se acha parte de algo e ele continua fazendo, é porque ele foi enganado, ele foi alienado. Como é assim, Júlio? Seguinte, gente, na visão do Marx, o trabalho é importante, claro, porque o trabalho cria uma situação de domínio do homem sobre a natureza. É através do trabalho que o homem domina a natureza, é através do trabalho que o homem tem acesso a bens materiais. E é o acesso e o controle desses bens materiais que criam a estrutura da sociedade, como você conhece no Karl Marx. Na visão dele, a especialização do trabalho gera, na verdade, uma situação de exploração. Então, se você pegar o mesmo exemplo nosso, o exemplo do artesão, o Durkheim diz que o artesão vivia isolado, sozinho, e é verdade, só que a partir da fábrica ele passa a fazer parte de um grupo maior, ele passa a fazer parte de algo. Na visão do Marx, isso cria uma situação de exploração. Por quê? Porque se você pensar em como funciona o trabalho de um artesão no século XIX, pensa que o cara faz, não sei, um sapato, uma roupa, alguma coisa do tipo, né? Esse artesão, ele teria controle sobre toda a sua vida. Ele teria controle sobre a matéria-prima que ele conseguiria em algum lugar, ele teria controle sobre todo o processo produtivo, sobre o seu tempo, as suas ferramentas e também a venda. Se fosse um dia friozinho, igual hoje, e eu não precisasse fazer muita coisa, eu acordava um pouquinho mais cedo, terminava um pouquinho mais tarde, esse tipo de coisa, tá? O artesão tinha controle sobre a sua vida. A partir do momento que o artesão entra no sistema produtivo, entra no sistema da fábrica, ele passa a vender a sua força de trabalho, ele passa a vender o seu tempo, né? Ele vende ele, ele vende a saúde dele, o tempo dele, a força dele. E nesse momento, ele passa por um processo de alienação. Por quê? Porque eu crio aquela ideia que nós falamos na última aula, né, sobre controle social, de que o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, você será só digno se você trabalhar, então ou você é vagabundo ou você é trabalhador, e eu crio um sistema de controle e alienação. Inclusive, eu convenço o operário que quanto menos ele souber sobre o processo produtivo, mais especializado ele é. Como assim? Pensa na confecção de um calçado. O artesão fazia todo o processo. Agora, o artesão só sabe, o artesão não, o trabalhador, o operário só vai costurar a sola, ou só vai fazer o cadarço, ou só vai cortar o couro. Ele não precisa saber todo o processo, ele não precisa conhecer todo o processo. Ele pega a ferramenta, ele vai no lugar e ele vende o tempo dele, ele só faz uma parte. Isso tira, na verdade, a liberdade sobre esse trabalhador, porque agora ele está preso naquele sistema da fábrica. Qualquer alteração no sistema da fábrica pode alterar a vida ou as condições materiais dessa pessoa, tá bom? Eu peguei um conceito que o Marx usa também, chamado fetichismo, tá bom? Cuidado. Fetichismo é um conceito crítico do Marx, que ele diz que todo trabalhador passa por isso. Ele passa por um processo em que o objeto que ele produz é mais importante do que ele mesmo, certo? Para o patrão, por exemplo, é muito mais importante a produção, é muito mais importante a quantidade da produção do que você trabalhador.
Você está com gripe, está com problema de saúde, problema seu, né? Lembrando que no século XIX os direitos trabalhistas eram praticamente nulos, né? Certo? Então, muito interessante, o Marx vê o trabalho como uma forma de exploração, uma forma de manutenção de certas condições materiais, certo? Max Weber, ele vai olhar também o trabalho de um ponto de vista um pouco diferente. Ele vai naquele livro dele famoso, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai ligar o crescimento de certos países à moral calvinista, à moral protestante, lembrando que os calvinistas têm uma característica a mais do que os luteranos, por exemplo. Os calvinistas aceitam a burguesia. Para os calvinistas, ter dinheiro é símbolo de que é um sinal de que Deus está feliz com a sua atitude, com o seu trabalho, né? Então, na moral calvinista, no conjunto de ideias calvinista, existe a valorização do trabalho. E aquela ideia de que o trabalho árduo, disciplinado, quanto mais sujo você chegar em casa, quanto mais cansado você chegar, destruído, mais virtuoso você é. O trabalho árduo dignifica o homem, né? É bem diferente da visão do Brasil. Aqui no Brasil, o trabalho braçal, aquele trabalho que desgasta o cara, é visto com uma maneira pejorativa, porque nós tivemos 300 e tantos anos de escravidão e o trabalho braçal sempre foi associado ao escravo, enquanto o trabalho intelectual sempre foi associado a uma pseudo-elite, que de elite não tinha nada aqui no Brasil, tá bom? Então, na visão calvinista, voltando um pouquinho, nós temos aquela ideia do trabalho árduo, disciplinado, gera uma virtude. Quanto mais trabalhador você é, mais digno você é. Sabe aquela coisa da sua avó? Por que você não namora o fulano? Ah, avó, porque ele é chato, porque ele é misógino. Ah, mas ele é trabalhador, né? Pronto, é um valor supremo ser trabalhador. Ah, mas o pai dele trabalha. Nossa, que bom, né? Parece a professora do Cris. Nossa, Cris, você tem pai? E por aí vai, tá? Então, a ideia é essa. É claro que o Weber vai analisar mais a fundo isso, ele vai perceber que essa moral de valorização do trabalho vai dissociar-se da religião calvinista, né? Não é só porque os calvinistas têm essa noção que países e pessoas de outras crenças não vão associar também esse valor, não vão acabar absorvendo isso. Então, a princípio, o Weber vê que os países que prosperam mais têm uma quantidade considerável de calvinistas, mas aos poucos essa moral, né, essa ideologia, sai da religião e passa a fazer parte de toda a sociedade, da sua mentalidade, da sua constituição, tá legal? Então, o Weber também vê o trabalho como uma coisa voltada aos valores, claro, porque ele está olhando para a sociedade burguesa. Tudo bem, gente? Bom, trabalho é sempre importante a gente perceber que o trabalho ele é visto de maneira diferente, né? Eu brinquei com a sua avó, falo que o rapaz é trabalhador, mas é muito interessante isso. Quando você vai fazer um cadastro, alguma coisa, né? Tem lá, profissão. Aí você faz cursinho, você não está trabalhando, está na faculdade, você fala estudante. Aí você fala estudante, tipo assim, estudante. Ah, então estudante não trabalha, estudante é vagabundo, né? Vai ficar lá em faculdade pública, então, né, gente? Que é isso, hein? A gente aprende a fazer várias coisas na faculdade pública, né? Revolução, enrolar coisas, fumar outras, entre outras coisas, né? Então, assim, é sempre a noção de que o estudante, como ele não trabalha oficialmente, ele é um vagabundo, né? É a noção de certos grupos conservadores, né? Isso é muito interessante porque essa situação de pandemia aqui do coronga, né, muda bastante essa relação, porque o tal do home office, o tal do teletrabalho que sempre existiu, acaba agora tendo uma situação um pouquinho diferente, né? As pessoas antes não valorizavam, aquela pessoa trabalha em casa, duvido que ele trabalha. Como um certo senhor lançou um vídeo tempo atrás, né? Professor não trabalha não, fica no computador o dia inteiro. Gente, eu sei que tem muita gente de boa em casa, né? Por exemplo, eu tenho um primo que trabalha no fórum e ele falou, gente, é muito melhor eu trabalhar em casa, porque eu crio meu ambiente de trabalho, eu vou render mais porque não tem conversa, não tem nada que me distraia, eu rendo mais em casa. Existem setores do Tribunal do Trabalho, por exemplo,
que já pagam para as pessoas trabalharem em casa. Não tem gasto, gente. A pessoa não gasta o ar-condicionado do trabalho, não gasta vale transporte, alimentação, né? Existe um certo desconto aí e uma melhor situação para a empresa, para as contas da empresa. Mas muita gente não vê isso como uma coisa boa, né? Muita gente não vê isso como uma coisa digna. Ah, Professor, por exemplo, gente, claro que temos várias pessoas que têm que se adaptar a, a, a essa situação. Mas professores, assim, a gente tem grupos nossos, olha, gente, eu testei tal programa, faz assim, como é que eu faço isso? Tal plataforma é assim, tal plataforma não é. Como é que grava, né? Como é que faz isso? Como é que coloca a telinha no canto? Como é que... Gente, a gente vai estudando, a gente vai potencializando. Para uma aulinha nossa aqui de 1 hora, a gente gasta umas 3 ou 4 preparando. Nós já gastávamos um tempo anterior preparando essa aula na apostila para falar para vocês ali. Mas em casa isso acaba sendo potencializado, tem mais trabalho, mais tempo de trabalho. E como as pessoas não veem isso, não enxergam isso, eles só enxergam os nossos 30 minutinhos aqui, 40 de conversa, né? Eles, professor vagabundo, chegou lá e falou um monte de coisa e pronto, acabou. Gente, dá trabalho, tá bom? Chegaram a propor, por que que não reduz o salário do professor se eles não estão indo na escola? Gente, eu acho que deveria, em alguns casos, deveria dobrar. Vocês não têm noção como o bagulho tá louco pra gente. Bom, então a noção de trabalho ela se modifica também com o tempo, né? O trabalho braçal, o trabalho do operário, o trabalho intelectual, agora o trabalho em casa, a dificuldade de conseguir alcançar certos objetivos e coisas do tipo, tá bom? Eu coloquei para vocês, só para vocês se lembrarem, isso aqui a gente vê na geografia, né? A organização do trabalho, como é que ele foi se organizando a partir do momento que o capitalismo tomou conta das fábricas. Então nós temos o Taylorismo. Vou falar bem rapidão, porque isso aqui é geografia, só para a gente lembrar, tá bom? O Taylorismo, aquele sistema focado na especialização e na divisão da mão de obra. Então eu começo a aumentar a produtividade especializando as pessoas. Se você não é bom nessa função, você não faz mais ela. Você faz uma outra que você é melhor e eu coloco alguém para te substituir. No Taylorismo, existe uma hierarquia para garantir essa produtividade. Existe uma chefia, existe uma valorização de quem produz mais, tá? Coisas do tipo. Coisas que até hoje aparecem por aí. O time que mais vender vai ganhar um bônus, né? Esse tipo de coisa, tá? Depois, no começo do século XX, vem o Fordismo. Qual que é a grande inovação do Henry Ford, gente? Simplesmente é a introdução da linha de montagem na fábrica, porque todo o resto o Taylor já fazia, tá? Especialização, divisão do trabalho, maior produtividade, buscar uma padronização de produtos para que as peças possam se encaixar mais facilmente. Tudo isso o Taylor já fazia. A grande sacada do Henry Ford, lá em 1904, 8 mais ou menos, foi a introdução da linha de montagem, porque você fica parado. O trabalho vem até você, tem um tempo específico para você fazer, você desempenha só a sua função e ponto final, tá bom? Ô Júlio, mas não tem o fetichismo porque o cara faz só a parte dele? Tem. Não tem aquela crítica que a pessoa faz só o mesmo trabalho, é sempre mecânico? Tem. Mas é trabalho, né? É assim que acontece nas fábricas. E nós temos também o toyotismo, que surge no Japão, na década de 60, que prevê uma maior racionalização das relações de trabalho, né? A primeira coisa é a tal da produção just in time. O que é o just in time? Eu não vou ficar gerando, empilhando produtos, eu não vou ficar fazendo estoque, eu vou produzir e já vender. Então eu vou adequar a velocidade de produção à minha velocidade de venda. Eu não vou ficar alugando terrenos para ficar empilhando carros, por exemplo. Eu vou ter que fazer isso cada vez mais rápido. No Just in Time também você tem uma terceirização, né? Em fábricas de automóveis, por exemplo, eu mantenho certas empresas de componentes, de pneus, próximos à minha fábrica para que eles me forneçam mais facilmente, a gente não perca tempo com frete, distância e coisas do tipo, né? Eu também tenho trabalho em equipes. No toyotismo existe uma maior liberdade para o trabalhador. Você pode fazer outras funções que não a sua, mas é muito difícil de colocar. Por quê? Porque nós estamos acostumados àquela coisa do meu trabalho, meu salário, e é meu. O que eu faço é meu. No toyotismo, a equipe como um todo cresce junto e a equipe trabalha junto. Essa maior diversificação e cooperação, na verdade, geraria um produto de melhor qualidade, um produto feito mais rápido e mais barato para quem vende, né?
mas em alguns casos isso não vai dar certo, obviamente, certo? Vamos falar um pouquinho de desigualdade? Todo trabalho gera desigualdade, e aqui nós temos dois pontos para a gente pensar sobre desigualdade. O desigualdade na ponto de vista da burguesia, tá bom? Burguesia, vocês sabem que surge com mais força, na verdade, no século XVIII, mas em alguns lugares tem burguesia lá no século XVII, XVI, né? A burguesia, por exemplo, portuguesa vai influenciar nas navegações, mas vamos colocar o século XVIII, que é quando a coisa fica louca mesmo, a burguesia toma conta do governo, toma conta das leis e das regras do jogo, né? Então, aqui nós temos a visão burguesa da coisa, gente. Pensa o seguinte, é a visão de quem tem dinheiro. Então, desigualdade é fruto de uma agressão, de uma violência? Não, não, claro que não. Desigualdade é natural, né? É até aquela coisa assim, se eu sou rico, é uma virtude minha, é um valor meu ser rico. Se você não é rico, é culpa sua, né? Aqui a gente tem aquela coisa maravilhosa de se você não trabalhar, se você só é pobre porque você não trabalhou, né? Você só não virou médico porque você não se esforçou na favela, esse tipo de coisa, né? Então, aquela visão pautada quase que exclusivamente no individual, né? No esforço individual, sendo que, claro, eu sou rico, eu não tenho culpa de ser rico. Verdade, você não tem culpa de ser rico. Não é também um pecado ter dinheiro. O pecado é você não usar esse dinheiro racionalmente, né? O pecado é você não pensar nos outros, sabendo que a desigualdade ela é gritante na sua porta, tá? Então, desigualdade que seria a distância, esse abismo social entre ricos e pobres. E aí, é claro, na visão da burguesia, é uma coisa natural, o mundo é assim, fazer o quê, né? Então, a riqueza é triunfo, é virtude, pobreza é preguiça, é falta de sorte, certo? Eu separei dois pensadores para a gente aqui. Thomas Malthus, aquele Thomas Malthus, né, da teoria malthusiana, de que a população cresceria em PG e a comida em PA, a gente ia morrer de fome e tal. Thomas Malthus, ele diz que a pobreza é necessária. Tá? Ela é um castigo divino aos vagabundos, segundo Malthus, e ela é necessária, porque se não tivermos pobres, ninguém vai trabalhar para a gente. Olha que maravilha o pensamento do Malthus. Tá? Então, os salários baixos, inclusive, devem ser mantidos, porque se você aumentar o salário de um trabalhador seu, ele vai gastar com coisas fúteis, com bebedeira, nada digno. Então, e é bem provável que ele não volte amanhã para trabalhar para você. Então, manter o salário baixo, você mantém o cara trabalhando de verdade para você. Thomas Malthus é uma pessoa maravilhosa, né? Assim como Voltaire. Voltaire, o pensador iluminista, né? Eu acho que eu tenho que citar para vocês que Voltaire era nobre, tá? O Voltaire, na verdade, eu acho que nunca pegou um cabo de enxada. Mas o Voltaire, ele fala então que a pobreza é culpa daqueles que não se esforçam. A pobreza é culpa do pobre, tá? Por que você não tem emprego? Porque você não procurou. Por que você não trabalha? Porque você não quis, certo? E o Voltaire, ele acrescenta um pontinho ali, uma cerejinha no Malthus, dizendo que os salários baixos garantem a fidelidade do trabalhador. Se ele tem prejuízo, se ele tem dívidas, ele vai voltar para trabalhar com você. Duas pessoas maravilhosas, se você pensar no ponto de vista social, né? Mas estamos aqui olhando pelo ponto de vista da burguesia, daqueles que detêm os bens materiais, daqueles que detêm o dinheiro e, é claro, que detêm a riqueza, né? Bom, passando para frente, vamos ver a desigualdade como fruto de relações sociais. Eu até coloquei um destaque lá em cima, tá bom? Para a maioria dos pensadores, e aí eu coloquei aqui o Rousseau, um outro iluminista, e coloquei um sociólogo, claro, a desigualdade social ela não é natural. Ela é fruto das relações humanas. O Durkheim fala isso também, tá bom? A desigualdade social é fruto das relações humanas, é fruto das relações sociais, de como nós moldamos a nossa sociedade, porque toda a sociedade é moldada por valores nossos, por características nossas, por regras nossas. Então não tem como a pobreza ser natural, não tem como a violência, a desigualdade ser
naturais, tá bom? É uma coisa que está intrínseca à formação de uma sociedade de caráter desigual. O Rousseau, o contratualista, fala então que na não natureza, na não naturalidade dessa pobreza, né, a violência é uma outra aula nossa, e aí ele vai dizer que isso é uma relação de fruto de relações, é fruto de relações que são criadas, instituídas pelos homens, tá? A partir do momento que nós aceitamos viver em sociedade e nós criamos regras para essa convivência, nós também criamos regras de exclusão, nós também criamos regras de, mais tarde, né, dominação, certo? O Marx, por exemplo, vai falar sobre que essa manutenção de desigualdade garante o status quo. Na verdade, o Rousseau vai falar, olha, não é natural, é criado por nós mesmos. E o Marx vai além, ele fala, não é natural, é criado por nós mesmos e nós vamos piorar ainda mais isso. Por quê? Porque ele volta na luta de classes, ele vai falar de relações de dominação, ele vai falar que aqueles que controlam a superestrutura, a religião, a economia, a política, as leis, aqueles que controlam esses setores, né, irão manter o seu status quo, a sua situação de dominante. E como que eu faço isso? Gerando desigualdade, mantendo aqueles que estão na situação de pobreza numa situação de pobreza. E é claro que eu vou vou levar a eles uma sensação de tranquilidade, né, para que eles aceitem isso, que é a tal da ideologia burguesa, porque na visão do Marx, ideologia não é só um conjunto de ideias, mas ela é uma falsa realidade. Ela é uma falsa visão, né? Em que eu convenço você, pobre, que quanto mais você trabalhar, melhor para você. É claro que é porque ele tem um salário, né, gente? Mas quanto mais você se sujeitar a uma relação de dominação, mais livre você é. Sabe aquela coisa de você trabalhador pode comprar o que você quiser parcelado em 48 vezes, você fica refém de um banco, cara. E se você perder o emprego, o que acontece? Você fica refém das relações de subordinação, das relações de controle. Pensa que você financiou um carro, financiou uma casa e você não aguenta mais seu serviço. Isso está acabando com a sua saúde. Você vai largar o seu emprego, sabendo que você tem uma dívida que você não dá conta de pagar daqui a 30 dias? Você não vai fazer isso. É esse ponto que o Marx coloca, tá bom? Lembrando que desigualdade social e trabalho estão ligados porque nós temos relações de trabalho, né, cara? Aquelas piadas de muito mau gosto, né? Ah, porque se não der certo na minha vida, eu vou trabalhar em tal lanchonete. Isso é diminuir o trabalho de pessoas que estão ganhando a vida. Em muitos casos, a pessoa tem trabalhos menores, estou falando de salário, tá bom? Porque realmente ela não teve condições materiais para chegar a um trabalho melhor. Ela não teve a chance de parar de trabalhar para fazer um cursinho, para fazer um curso um pouco mais elaborado, uma faculdade. Ele não teve chance de estudar fora, ele não teve condições materiais para estudar numa escola que os professores não eram ameaçados, para não estudar numa região de extrema violência ou qualquer coisa do tipo, ou numa sociedade como a nossa que desvaloriza qualquer tipo de trabalho intelectual, não é? Você sabe que a exceção à valorização do trabalho intelectual no Brasil, principalmente professores, médicos, você percebe isso mais gritante. Inclusive, eu queria agradecer as pessoas que dão força pra gente, tá? Tá difícil, a gente tá na loucura, tá bom? Trabalhando bastante e receber palavras de carinho depois da aula é muito legal, tá bom? Obrigado para vocês que vieram comentar a aula, por mais que só, nossa, gostei, legal, obrigado, tá legal? É muito bom saber que a gente faz alguma coisa por vocês. E é muito importante, então, gente, a gente perceber isso. As relações de trabalho e a desigualdade estão sempre ligadas às relações sociais. Se eu tiver bens materiais, se eu tiver condições materiais, eu busco uma situação de vida melhor que vai me garantir, talvez, né, depende da sociedade, alguns outros fatores, mas garantir, talvez, relações de trabalho melhores, um salário melhor, um pouco mais digno, numa situação de exploração um pouco mais digna, mas eu ainda estarei numa relação de exploração, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula, então. Fiquem bem, se cuidem.
Aproveita o friozinho, aquele cafezinho no cantinho lá, aquele chazinho de camomila, né? Estudem bastante, porque vocês têm condições materiais, não é? Vocês podem, vocês conseguem, e o Enem vai ser de vocês quando o pessoal marcar. Sei lá, né? É isso. Abraço. Tchau.